Vamos para mais uma pergunta de redes. Agora a gente vai responder uma questão discursiva. É importante uma coisa sobre questões discursivas é o seguinte, gente. Questão discursiva vale mais do que as outras. Então, tente fazer, mesmo que você não consiga fazer tudo, mas se você fizer uma parte, já vale muito, muito, muito na prova mesmo. Então, tente fazer as discursivas, elas são muito importantes. Vamos lá. Uma empresa da área de construção civil inicialmente atuava somente na cidade A. Devido ao seu crescimento, essa construtora decidiu abrir um escritório na cidade B para garantir a troca de informações. A construtora realizou a interligação entre as redes das duas cidades, utilizando para isso 2 roteadores que não utilizam protocolo de roteamento algum. Figura abaixo apresenta a topologia de rede do cenário descrito. Então tá aí o desenho, né? Então, a primeira coisa da topologia, do desenho da topologia, é você interpretar o que está acontecendo ali. Então, a gente tem aí 2 roteadores no centro, né? Interligados, e cada roteador interligado a um switch e hosts ligados a esses switches. Então, uma rede simples aí, né? Com base nesse cenário apresentado, considerando que as interfaces dos roteadores são Fast Ethernet, ou seja, cabine de rede normal, né? Sendo que as interfaces FA0/0, Fast Ethernet 0/0 de cada roteador estão ligadas às redes locais e FA0/1, Fast Ethernet 0/1 interligam os roteadores. Apresente a tabela de roteamento dos roteadores R1 e R2. Então, o que está falando aí? Então, a primeira porta, a porta 0/0, é ligada na rede local, ou seja, no switch. E você tem a 0/1 interligando os roteadores. Então ele pede aí a tabela de roteamento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que identificar aí são os endereços de rede. Quantas redes a gente tem aí? Então, observando o desenho, a gente vê que tem a rede que liga os roteadores. Então é a rede 200, né? 200 ponto alguma coisa, vamos identificar ainda. A gente tem a rede da cidade A, que é 192.168. E a rede local da cidade B, que é 172.16, né? Então 172.16, aponta alguma coisa. Bom, são essas 3 redes que a gente tem. Agora, qual que é o endereço de rede dessa daqui 200? Então a gente tem os 200, são os endereços dos roteadores. Então tem o roteador 200.001 e o roteador 200.002. Então, como é uma classe C, então a gente vai ter 200.0.0.0 como endereço de rede. Certo? Que é o primeiro endereço possível aí. O outro, o 192.168.0, né? Porque ele é uma rede classe C, então a gente tem aí fixo esse valor, né, .0.0, né, que é o primeiro endereço possível também de uma classe C 92168. E o outro, 172.16, a mesma coisa, só que a gente tem aqui no caso uma classe B. Então, a gente tem fixo os 2 primeiros octetos e o restante é 0.0. Né? Então, esses aqui são os endereços de rede. Tanto do roteador... Os endereços de rede de tudo aí, né? Tanto do roteador 1 quanto do roteador 2. Tá aí. Endereços de rede. A outra coisa que vocês têm que fazer quando pede... No pad ali, a tabela de roteamento depois de identificar os endereços de rede, aí identificar a faixa, né, o range de endereços de máscara de subrede. Então vamos lá, qual que é o valor, qual que é o menor valor de máscara e qual que é o maior valor de máscara? É isso, que daí você consegue identificar quantas subredes você consegue criar e quantos hosts você vai poder criar dentro de cada subrede. Então vamos lá, vamos começar pela 200. A 200, como é que a gente faz para poder identificar
qual que é o valor mínimo e o valor máximo de subredes ali. Então lá, como você tem um 200.0.0.0, isso daqui é uma classe C, tá certo? Ou seja, eu vou ter esses três octetos aqui fixos, eu não posso mudar. O 200 aqui, ele não pode nunca ser 201. Não pode ser 201, senão ele não pode ser nenhum outro valor, porque senão você perde o endereço de rede. Agora, esses outros 3 octetos aqui, aí você já consegue trabalhar, né? Então, qual que é o valor mínimo de subrede? O subrede menor possível vai ser o 255.0.0.0. Ou seja, 1/8, né? Por que é /8? Porque você vai ter os 8 primeiros bits aqui ligados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o restante 0, né? 0, 0, 0. Esse é o menor valor possível de faixa de subrede. Então ele vai de /8 até alguma outra quantidade. Então qual que é a quantidade máxima que ele vai conseguir fazer? A quantidade máxima é tudo ligado. Então, tudo ligado, o que seria? Todos os bits ligados aqui, ó. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que daí, a máscara seria 255.255.255.255. Só que esse valor eu não posso utilizar, porque senão não tem endereço de host. Não posso colocar todos os bits para subredes, senão aí não adianta, porque daí eu não vou ter host. Então, o que eu faço? Eu vou ali e apago o último ligado e coloco um desligado. Aí o que vai acontecer? Vai aqui já não vai ser mais 255, vai ser 254, né? Porque você desligou o bit 1 ali. Beleza, isso é possível? Então a gente faz aquele cálculozinho lá daquela fórmula, que é o quê? 2 elevado a n menos 2, sendo que o n é a quantidade de bits para host, então você está usando só um bit. Sendo um bit só, vai ser 2 elevado a 1 menos 2, 2 elevado a 1, 2 menos 2 dá 0. Então também não resolve, porque daí eu não vou ter nenhum endereço de host. Então também não pode ser só um bit. Então vamos colocar mais um aqui então. Eu vou tirar mais um aqui ligado, vou colocar outro desligado. Então eu vou ter aqui 6 bits ligados e 2 desligados. Aí eu vou ter 252, né? Como é que faz agora? Agora eu tenho 2 bits para host, então 2 elevado a n menos 2, que é igual a 2 elevado a 2 menos 2, que é igual a 2 elevado a 2 a 4, 4 menos 2 dá 2. Então eu vou ter 2 endereços possíveis de host. Então nesse caso é possível. Por quê? Porque no desenho o roteador 1 e o roteador 2 são 200.001 e 200.002. Então eu só tenho 2 endereços de host. Então eu consigo usar esses 2 endereços de host. Os outros 2 endereços, um é o endereço de rede e o outro é o endereço de broadcast. Então o máximo possível é 1/30. Que são 30 bits ligados. Eu não posso usar 31 nem 32, porque senão não tem endereços de host. Então qual que é a faixa de endereços que eu posso ter de subrede da rede 200.0.0.0? Então, do /8 até o /30. Do /8 até /30. Certo? Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa para o outro aqui, ó. Essa rede 192.168.0.0, o que eu tenho que fazer para descobrir o mínimo? O mínimo é o seguinte, eu não posso alterar esses números aqui, porque senão eles perdem o endereço.
Eu posso usar esses dois aqui porque eu posso emprestar bits. Agora, desse daqui eu não posso. Não pode. Tá? Então, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso fazer a conversão binária do 168 para saber quantos bits vão sobrar para eu poder trabalhar. Então lá, vamos lembrar um pouquinho como é que a gente faz a tabelinha lá. A tabelinha é fundamental para conversão de hexadecimal para binário. De decimal para binário, tudo. Então vamos lá. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. 168 é maior que 128, então 1. Aí a gente vai fazendo a conta de subtração aqui, ó. Menos 128, 8, 8 dá 0, 40. 40 é menor do que 64, 40 é maior do que 32, 1 menos 32, 8. 8, 0, 1, 0, 0, 0. Então, ou seja, 168 é esse conjunto de bits aí. Então, qual conjunto de bits identifica 168? Esses aqui, ó. Esses eu não posso alterar, porque senão vai mudar esse número e vai me lascar. Ou seja, eu vou poder usar esses outros 3 bits aqui, ó, para outra coisa, lá para endereços de host, por exemplo. Então, como que eu vou saber a quantidade de bits possíveis? Então, eu vou ter 8 desse daqui mais 5 desse. Então, numa máscara de subrede, a mínima possível vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são os 8 bits desse daqui, porque eu não posso alterar esse. E vai ser mais esses 5 bits aqui desse daqui, desse octeto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esses outros 3 aqui, e o resto 0.0. Ou seja, eu vou ter 8 mais 5, 13. O barra 13 é o valor mínimo possível para eu começar a trabalhar com subrede nessa rede aqui, o 92168. Beleza? Então lá, então a gente já identificou aqui que é barra 13. Barra 13 até barra alguma coisa. Vamos identificar qual que é o máximo agora. O máximo é... Vamos lá. Já não vou precisar dessa tabelinha aqui e tal. Qual que é o valor máximo? É importante que vocês parem o vídeo, tentem fazer, refazer, entender o que eu estou fazendo aqui, que é importante, porque questões de máscara caem bastante no ENAD, é importante vocês estarem bem craques aí para poder resolver esse tipo de coisa. Bom, qual que é o valor máximo? O valor máximo é o seguinte, você vai ter 255.255.255.0. Esse é o valor máximo. Porque eu não vou poder usar mais porque ele é uma classe C. Então, se esse é o máximo, esse é o quê? É barra 24. Eu utilizei 24 bits aqui. Então, o mínimo que eu consigo utilizar nessa rede é barra 13, que são esses 8 bits e mais 5 desse daqui, por conta de ser 168 o valor, e o restante eu consigo usar para host. Agora, o máximo é só isso daqui, porque eu tenho que ter o último octeto aqui para hosts, porque essa rede é a rede de hosts do desenho aí, então eu não posso utilizar nada daquilo ali. Então é do barra 13 até o barra 24. Agora, o último aqui, ó, 172.16, aí eu já tenho uma classe B. Tem uma classe B, mas assim, qual que é o valor mínimo que eu consigo utilizar aqui? O valor mínimo que eu consigo utilizar, eu não consigo, mesma coisa, eu não posso alterar esses dois aqui, ó. Então, vamos fazer a conversão binária do 16. Então, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Esse é fácil, né? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.
Essa é a conversão para binário do 16. Ou seja, eu estou utilizando 4 bits aqui para poder identificar o número 16. E eu tenho mais 4 lá para poder fazer outra coisa. Então, eu vou ter os 8 bits desse daqui ligado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto e mais 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ponto 0, ponto 0. Ou seja, 8 mais 4, 12. Então, o valor mínimo que eu vou poder utilizar para a subrede da rede 172.16 é /12 até. E qual que é o valor máximo? Qual que é o valor máximo? Eu já identifiquei esse daqui, o valor máximo vai ser 255.255.0.0, ou seja, 16. Por que isso? Porque eu tenho uma classe B e a máscara de subrede padrão numa classe B é isso aqui, ó. Esses outros 2 octetos eu vou precisar utilizar para endereços de host. Então, tá aí a tabelinha que você precisa fazer nessa pergunta, tabela de roteamento. Endereços de rede, tá aqui. E qual que é o range, a faixa de endereços possíveis de máscara de subrede, porque você colocando aqui as máscaras de subrede, automaticamente você já consegue calcular a quantidade de hosts por cada subrede. Tá aí. Refaça esse exercício, veja, pause, volte, faça de novo. É muito importante que você seja craque em fazer esse tipo de conta, porque sempre é pedido na prova do ENAD, é importante que vocês saibam. Valeu!